Bem-vindos ao Sinopse Tributária News, mais um episódio especial sobre a reforma tributária. Hoje eu estou com a minha sócia Lisa Walkman, praticamente fazendo um ano, Lisa, que a gente tratou da segunda etapa da reforma tributária. A gente teve a primeira etapa constitucional, depois a gente teve uma lei complementar de janeiro. Então a gente deve ter feito praticamente em janeiro ou fevereiro do ano passado, tratando dessa primeira regulamentação, que instituiu os tributos, que fez a modificação, e agora a gente chega na terceira fase. A terceira fase é uma fase experimental de implementação. Por que 2026, na sua opinião, ou na nossa, porque a gente vai debater aqui, 2026 é um ano especial para a reforma tributária? Bom, obrigada, João. É um prazer estar aqui hoje conversando com você novamente. Como você falou, acho que a gente chega numa nova fase da reforma tributária, né? Uma fase onde a gente tem a transição para um modelo do IVA dual. Então, a gente tem efetivamente o começo, e a gente vai explicar por que eu estou ponderando tanto esse começo, da instituição dessa substituição gradual dos 5 tributos, que são ICMS, ISS, o IPI, o PIS e a COFINS, pelos 2 novos tributos IBS e CBS. E o ano de 2026, ele foi designado realmente como esse ano de transição. Então, é esse período de adaptação e o comecinho do grande período de transição que vai até 2033. Essa implementação gradual, ela já coloca, né, o contribuinte um pouco no cenário do IBS e CBS. Então, a gente precisa conversar aqui hoje de como que se dá esse novo momento, desse comecinho aí desse IVA dual. Eu vi que, na verdade, a preocupação é do ponto de vista prático, né? Do ponto de vista prático, o que muda em 2026? A gente sabe que a gente tem 2 alíquotas básicas, que depois você vai falar um pouquinho, mas que causam já um frisson em todos os pagadores de tributos. E com início de janeiro já com destaque, conta um pouquinho para mim o que são essas alíquotas, de quanto se fala de alíquotas e por que dessas alíquotas. Por que existem essas alíquotas? Existe um destaque? Paga, não paga? Como é que fica isso? Então, acho que, como eu comentei, o ano de 2026 ele é esse ano dedicado à preparação dos contribuintes. Então, essas alíquotas teste, como foram colocadas, são alíquotas mínimas, digamos assim. Então, é 0,9% para a CBS, 0,1% para o IBS, que, na verdade, são utilizados como um teste. E a ideia aqui é que haja um destaque como uma natureza meramente informativa, né? Então, sem o efetivo recolhimento desses tributos aos cofres, então, enfim, acho que a gente está num período onde não existe grandes receios de autuações ou sanções, mas que existe aí uma abordagem, né, do legislador com relação à implementação dessas alíquotas testes para que os contribuintes possam adaptar os seus sistemas e se educarem com relação à implementação desse novo IVA dual. É super interessante essa questão de você colocar sobre adaptação, porque no primeiro momento a gente sabe que estava todo mundo preocupado com o impacto financeiro. Então, a gente sabe que existia no primeiro momento o dado, que vai ser o débito, né? E a grande diferença do IVA, que eu sempre destaco, é aplicado em 35 países da OCDE, ou seja, o mundo desenvolvido aplica. Então, vai dar certo, vai ser positivo. E eu lembro que nessa reunião que a gente teve no nosso videocast, a gente estava falando sobre os riscos de hiperjudicialização, né? E a gente viu que realmente, como a gente antecipou, as coisas se acomodariam. Existe ainda uma sombra, uma fumaça, um certo medo de uma hiperjudicialização, mas, de fato, com essa regulação, a gente já começa a antever que as autoridades fiscais já organizaram isso na Lei Complementar 227, que é essa terceira etapa, que é a etapa de implementação, na medida em que eles prevêem uma ação conjunta via comitê gestor dos estados, municípios e da União para fins de fiscalização e administração. Me conta um pouquinho, porque antes você estava me contando, eu gostei que você até apontou o artigo, como isso vai funcionar.
o que cada município vai poder fazer. Para trazer um contexto, lembrando o que a gente falou no nosso videocast, o que a gente tinha medo é que, como o fato gerador agora é único, né, operações de consumo com bens e serviços, em tese, os 5.000 municípios teriam, desde que houvesse uma operação originária do próprio, da circunscrição, do território dele, ou direcionada àquele território, ele poderia ter capacidade de cobrança, de tributação, e isso poderia virar um caos, né? Com vários municípios, por conta de uma única operação, começarem uma fiscalização. Como é que isso está endereçado na lei? E eu sei que você já me explicou, eu entendi bem. Eu gostaria de dividir aqui, foi de uma maneira simples e objetiva. O que está previsto na lei a respeito disso? Então, o que a gente tem hoje, né, na lei complementar agora de 2026, o que a gente tem no artigo 3º é que os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles poderão fiscalizar os sujeitos passivos em seu território ou em qualquer localidade, desde que esses sujeitos passivos realizem operações destinadas ao seu território ou por delegação do ente federativo com competência para fiscalizá-los. Então, é justamente aquilo que a gente estava falando. A gente passa por um momento onde você vai ter estados e municípios fiscalizando não só os sujeitos passivos que ali estão, né, que tem estabelecimento naquele estado ou município, como a gente teve até hoje, mas também aqueles que têm algum tipo de operação com destinada àquele... Exato. Destinada a clientes no seu estado ou município. E sempre de maneira harmonizada, que você colocou isso, que é importante, porque o temor era cada um fazer do seu jeito. Não, agora isso já está regulado na norma, né? A gente vai ver como é que vai funcionar na prática, mas é de maneira organizada e harmonizada. Todos os entes têm uma delimitação e, se o fizerem, vai ser via comitê gestor. E eu acho que é interessante você trazer isso, porque essa lei complementar, ela realmente tomou o cuidado de usar a palavra uniformização do entendimento ao longo da lei complementar diversas vezes. Então, eu acho que realmente existe essa preocupação de ter uma uniformização com relação ao entendimento e de chegar nesse lugar comum que você falou no início da sua fala. Sim, é o que a gente antevia, porque a gente dizia, gente, vai funcionar, vai dar tudo certo. Eu continuo dizendo isso, eu sei que existe um espectro, assim, que tudo vai ser o caos, vai ser difícil. E eu andei conversando com alguns players do mercado de montadoras ou de farmacêuticos de muito grande porte, líderes nacionais, e para minha surpresa eles me disseram, um foi até ontem, uma outra reunião anteontem, dizendo que, João, está rodando, a gente está fazendo destaque, está colocando, tinha uma confusão quando tem serviço, nota fiscal, tem municípios, inacreditável, o município de São Paulo não uniformizou a nota fiscal de serviços. Então, isso para o nosso escritório já foi um trabalho. O Marcel, nosso sócio, sentou do lado do pessoal da administração para ajudar a parametrizar, porque o Estado de São Paulo não parametrizou de acordo com o determinado pela União, existia essa faculdade. Mas aí eu ainda acredito que tudo vai dar certo, demorou lá alguns dias para o pessoal entender como funcionar, mas essa questão da harmonização eu acho que é um fato, já começa a funcionar. E o que eu adoro também, toda vez que eu converso com o cliente, eu pergunto quem é que é o sistema que faz o controle de contabilidade seu, e quando eles me dizem uma empresa cuja origem é a Alemanha e lá funciona o IVA, eu fico tranquilo e falo, olha, lá funciona há décadas. E quem roda o teu sistema aqui é uma empresa que nasceu no sistema IVA. E a gente troca experiências para fazer essa harmonização. Então, acredito que vai funcionar. E um último ponto que eu queria te perguntar é sobre as ferramentas de tecnologia que já foram disponibilizadas, né? Então, existe um portal da reforma tributária. Eu queria que você dissesse um pouquinho sobre esse portal. A gente também tratou num dos podcasts que a gente fez, que é videocast, falando sobre a experiência com as 500 empresas. Que portais são esses? O que foi disponibilizado já pela Receita Federal? Então, eu acho que essa reforma tributária ela é interessante porque ela realmente traz aí como cerne implementações tecnológicas, né? Então, a gente tem aí o portal da reforma tributária, que foi desenvolvido pelo SERPRO em parceria com a Receita Federal, e é uma plataforma que basicamente já traz uma calculadora de tributos para simular quais são os valores devidos, apuração assistida e acompanhamento em tempo real dos débitos e créditos tributários. É interessante falar isso porque, na verdade, isso é algo que
é completamente inovador para a gestão tributária brasileira. Agora, o que vai acontecer, né, a partir da reforma tributária, é que vai se dar vai ser um acompanhamento desses débitos e créditos tributários, tudo através do sistema do governo. Então, são menos obrigações tributárias que a gente vai ter, e vai ser uma gestão muito mais centralizada, e diferente do que a gente tem hoje. Então, eu acho que é interessante a gente ver realmente como o governo se dedicou a fazer todos esses testes com essas 500 empresas, a implementar esse sistema depois de verificado, e como a gente realmente está num momento onde a nossa administração tributária olha para soluções tecnológicas e realmente vê isso como uma coluna aí, um fato muito importante da reforma tributária. Que é interessante como a gente vê que não é só, né, no segmento privado que a gente tem que ter esse olhar para a tecnologia, mas que a gente acaba vendo o governo também se valendo aí dessas ferramentas tecnológicas para implementar a reforma tributária e simplificar, né, que no final das contas é o grande objetivo aqui. Eu acredito que isso vai impactar, por exemplo, fluxo de caixa, gestão financeira, muito é importante, porque vai haver um impacto nessa questão do fluxo financeiro, porque a utilização da tecnologia vai ter um gap de acomodação do fluxo financeiro. Mas eu acredito que realmente vai funcionar de verdade muito bem. Muita gente questiona com os split payments se a gente entende que vai ter problema, já vi muita gente vendendo que vai ser uma tragédia. Eu acho que não. Eu acho que com a inteligência artificial ou com esses sistemas de alta tecnologia, a tendência é melhorar muito, e eu até gosto de chutar que daqui a uns anos a gente está vendendo tecnologia para o mundo, porque a Receita Federal do Brasil é impressionante a competência e a velocidade como que as coisas funcionam aqui em termos de Receita Federal, que ninguém imagina. É um país de proporções continentais e tudo funciona. Tá aí o sistema financeiro de pagamento que funciona brilhantemente, de maneira muito ágil, e eu vejo muito mais ágil que países muito mais avançados em termos de economia do que o Brasil, e que ficam surpresos quando veem o que a gente faz aqui em termos de tecnologia de meio de pagamento financeiro. Funciona muito, muito bem, câmbio automático de controles. Por fim, eu gostaria de dividir com você quais são as suas impressões e o que vem pela frente. Afinal de contas, a gente tem até 2033 para a implementação plena da reforma. Até aqui, e aí eu já estou dizendo um pouco o que eu imagino, eu fico feliz de ver que a gente sempre encarou a reforma aqui no escritório de uma maneira positiva, né? E entendendo que se pavimentariam soluções no decorrer da implementação, e até hoje eu estou vendo isso. Eu não vi um boom de litígio, claro que teremos litígios. Temos um próximo podcast que vai tratar das possibilidades de litígio. Mas o que eu vejo é muito mais endereçamento e harmonia do que disputa entre fisco e contribuinte. A gente está numa nova era. Eu queria que você dissesse o que você acha, já que eu adiantei aqui a minha visão otimista sobre a reforma tributária. Acho que eu sou otimista também. Eu acho que, né, você tocou em alguns pontos importantes. Então, essa gestão de fluxo de caixa vai ser impactado, né, quando a gente vê que a gente vai ter, né, de cara no split payments já a destinação para o fisco dos valores que são tributários, ou seja, a gente não vai ter mais aquele planejamento utilizando as receitas tributárias, né, ou enfim, o que eventualmente se tornaria o pagamento de tributo. Mas eu acho que a gente tem aí um período de transição de 2026 a 2033, né, até ser plenamente implementado, que ele é gradual, e nesse momento a gente vai ter que viver aí nessa coexistência dos dois sistemas. Então, eu acho que a gente vai ter algumas dificuldades nesse momento, porque a gente vai ter dois sistemas vivendo ao mesmo tempo, mas eu concordo com você que a gente deve chegar num lugar melhor. E eu acho que a gente tem visto esse olhar do Brasil para adaptar e internacionalizar a sua gestão tributária, não só, né, quando a gente trata da reforma do consumo, mas também a reforma tributária de distribuição de dividendos e mesmo de preço de transferência. Então, acho que é interessante esse movimento que o país vem fazendo, né, saindo aí de um sistema muito específico
brasileiro, que não tem igual em nenhum outro lugar do mundo, para um momento, né, tributário onde existem paralelos em outros países e que aí torna tudo muito mais compreensível para o investidor estrangeiro. Então, acho que eu vejo tudo isso com bons olhos, acho que a gente vai ter essa transição. Ela acaba minimizando os impactos, então acho que o governo teve esse cuidado, inclusive nesse ano de 2026, de fazer essas alíquotas testes, de não ter um recolhimento efetivo, de não colocar aí um medo excessivo, né, nas empresas e no contribuinte, mas realmente olhar para uma adaptação que seja tranquila e que vá bem e que leve a gente para um lugar melhor. Então, também sou otimista. Eu diria até que é fácil levar para um lugar melhor, porque, lembrando, a gente tem o maior contencioso tributário do mundo. Então, quando falam em hiperjudicialização, a disputa fiscal, eu acho que a tendência é melhorar com a simplificação. E os céticos que inicialmente diziam que não, vai complicar, eu lembro que eu só vou, quando saiu a lei complementar, tinha mais de 400 artigos, que era um absurdo. E a gente fez uma conta, se você somar todos os regulamentos de ICMS de todos os estados do Brasil, toda a legislação de PIS/COFINS, eu lembro que tem uma instituição normativa que é uma coisa gigantesca tratando de crédito PIS/COFINS. E lembrar que você vai ter um crédito cheio de tudo que você adquirir, desde que houvesse o recolhimento na operação anterior para fins de IVA, isso simplifica muito, diminui um contencioso que é muito grande, que é de PIS e COFINS, por exemplo, e a gente caminha para um lugar melhor, mais simples, interessante, e com parâmetros de experiências de outros países, né, que a gente pode se valer dessa experiência e agregar muito, porque eu acho que realmente a gente tem o potencial de agregar muito, trazendo essa parte tecnológica para o recolhimento de tributos e para a previsibilidade, não só de quem está aqui dentro, como de quem pretende investir no Brasil. Muito obrigado a todos que assistiram a nossa conversa até aqui. Obrigado, Lissa. Foi ótimo estar com você novamente. Assistam o nosso podcast e os outros que tratam da reforma tributária de outros temas de interesse nas redes sociais ou no nosso portal único. Muito obrigado e até a próxima.